e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia. Então, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a nossa força e a nossa herança para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais este dia, por mais essa semana, Senhor, que o Senhor nos deu. E hoje se inicia mais uma semana. Nós cremos, Senhor, que o Senhor estará conosco todos os dias. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada por tudo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigada, Pai. Fica, Senhor, com cada um, ó Pai. E que a tua presença, Senhor, seja real neste lugar. Que o teu Espírito Santo passeie por este lugar. Em nome de Jesus, que a tua presença seja real, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
anjos vêm, me fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, me fazem cantar santo? Eu quero ver a face do meu Criador, eu quero ver a face daquele que primeiro me amou.
Vamos cantar agora uma canção. A Ele toda a honra, toda a glória. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
sempre, sempre, sempre. Amém, amém. Te adoramos, Senhor. Tu és o Senhor em que confiamos. Tu és o Deus que queremos aproximar, queremos nos apaixonar mais uma vez. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Sim, Deus, eu sou teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar.
Deus. Glória a Deus. Quando nós pedimos algo sincero do nosso coração, é assim que Deus nos escuta. Aleluias. A adoração, quando ela é espontânea e é verdadeira do teu coração, nós adoramos o nome que é mais alto, o nome que é maior, o nome que é sobre todo nome. Te adoramos, Senhor. Rendido em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de ser, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é maior de todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Ao Cordeiro uma canção. Ele que é livre, leve o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. Sobre todos, teu nome é mais alto, teu nome
Santo para sempre. E os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Levante suas mãos e aplauda tão forte, mais forte, santo, 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 santo. Graça e paz, amém. Podem assentar por um minuto. Eu vou fazer agora, né, a palavra da oferta. Vou ler para os irmãos 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que eu estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém lhe disse: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Nesse texto, né, Deus quer nos ensinar, né, a dar o primeiro passo. Ele quer nos ensinar a pescar aqui nesse texto. Porque quando ele pergunta, né, através de Eliseu para a viúva, né, o que queres que eu te faça, né? O que você tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada além do que um pouco de azeite. Então ela tinha alguma coisa, né? Quando a gente não tem nada, não tem nada. Então ela tinha algo, né? E Deus só precisa desse pouco, né, para fazer algo na nossa vida. A gente só precisa estar disposto. Então o que ele disse para ela? Vai, pega emprestadas vasilhas, né, muitas vasilhas na vizinhança, vai para tua casa, se tranca com seus filhos e enche de azeite. E ela ouviu a voz do profeta, né? Ela obedeceu à voz do Senhor, ela creu e fez conforme ele disse. E encheu, né, todas as vasilhas. Só que ela nem perdeu a conta de quantas, né? Daí quando ela pediu outra vasilha para o filho, ele respondeu: não tem mais. Então ela foi e contou isso ao profeta. Daí o que ele falou para ela? Então agora você vai, vende esse azeite, né? O que você ganhar, você vai pagar as suas dívidas e vai viver do resto. Então o que ele fez aqui? Ele ensinou essa viúva a empreender, a ser uma empreendedora, né? Ensinou ela a sair daquele lugar que ela estava de pobreza e levou ela a conhecer, né, a provisão do Senhor. E muitas vezes a gente não tem paciência de orar e pedir para o Senhor, né, uma provisão em algum momento da nossa vida. Às vezes recorremos até a empréstimos, e eu já fiz isso, não tenho vergonha de dizer, mas Deus tratou isso na minha vida, né? Ele me ensinou que todas as minhas fontes vêm dele, né, que ele é o meu provedor, e ele tem me ensinado isso a cada dia, e ele, né, quer que vocês também aprendam isso. Então que nessa noite o Senhor se revele a nós, né, como Jeová Jireh, como Deus provedor nas nossas vidas, que Ele supre as nossas necessidades, que Ele é a nossa fonte inesgotável, amém? Que você separe agora, né, a sua melhor oferta nessa noite, porque às vezes a gente sempre tem algo, né, como essa viúva aqui,
Ela falou: eu não tenho nada além de um pouco de azeite. Então ela tinha algo para oferecer, mesmo que fosse pequeno, que às vezes aos olhos dela não tinha valor, mas para o Senhor tem. Amém? Então você separe a sua semente nessa hora, se coloque em pé e nós vamos orar, amém? Para que Deus abençoe a sua semente, abençoe a sua vida, amém? Vamos nos colocar em pé. Ó Pai, eu te agradeço por este culto, eu te agradeço pelos irmãos que estão aqui nesta noite. Apresenta cada um diante do Senhor agora. O Senhor conhece o coração, conhece os nossos corações, Pai. Que nessa noite, que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor se revele a eles, Pai, como Jeová Jiré, como o Deus provedor. Que todas as nossas fontes vêm de Ti, Pai. Que o Senhor, através da semente deles, repreenda o devorador na sua casa, na sua família, Pai. E que eles entendam que é o Senhor que supre todas as nossas necessidades, que nunca falte nada, Senhor, na casa deles, na mesa deles. E que o Senhor os abençoe, Pai, infinitamente mais do que cada um tem pedido. Em nome de Jesus. Amém. Podem vir, irmãos, estão na liberdade. Felizes nesse momento onde nós podemos adorar o nome do Senhor, e para nós é motivo de gratidão todas as vezes que nós podemos estar na casa do Senhor, adorar e exaltar o nome do Senhor, amém? E hoje um motivo maior, porque nós cearemos, nós relembraremos a morte do Senhor até que Ele venha, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos texto bíblico que está no livro de Josué 24:15. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Quem achou diz amém. Amém? Amém? Vamos lá. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor,
para servirmos outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou de todo o caminho em que andávamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, Deus é zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servires a deuses estranhos, então se voltará a vós e fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. E então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, que se escolhestes o Senhor para servir. E disseram: nós somos. Pai, nós estamos diante da sua presença, e nós te pedimos, Espírito Santo, que tu venhas de encontro conosco nessa noite. Espírito Santo, a tua palavra, ela nos cura, ela nos restaura, ela nos exorta, ela nos edifica, e nós estamos aqui porque nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Espírito Santo, tu já estás aqui e tu tens liberdade neste local. Pai, nós nos entregamos diante da sua presença e te pedimos, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar esse texto que todo mundo gosta de mencionar e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso é algo que cada vez que nós ouvimos essa palavra, isso enche o nosso coração, porque o desejo do nosso coração é que todos da nossa casa sirvam ao Senhor. Porém, às vezes nós lemos esse texto, às vezes fora do contexto, e às vezes nós deixamos de entender o que Deus estava falando com o povo. O que Josué estava ali falando e o que Deus realmente quer dizer através dessa palavra. Josué, ele estava ali cumprindo o seu propósito, já havia, depois de um tempo onde Josué já estava ali terminando de cumprir o seu chamado, o seu propósito, ele chama o povo, ele chama ali os anciões, e ele vai chamando todo o povo de Israel. Eles já estavam dentro da terra prometida, já estavam todos assentados, cada um na sua terra, e ele convoca todo mundo, porque ali ele queria dar as últimas palavras, ele queria ainda falar algo para eles, e ele chega diante desse povo, e ele faz essa menção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a pergunta para nós hoje é: nós estamos servindo ao Senhor? Como nós temos servido ao Senhor? Quem é o nosso Deus? Josué, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Será que Deus, ele realmente é o Senhor da nossa vida, da nossa casa, como ele era na vida de Josué? Porque às vezes é muito bonito nós declararmos alguns versículos, mas às vezes é difícil viver isso. Mas que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo que essa palavra, ela quer realmente dizer, e que nós possamos viver, e que nós possamos realmente, como Josué, declarar isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a Bíblia diz que depois de algum tempo, se você for ler um pouco mais no começo desse texto, ele vai dizer que depois de algum tempo que eles já estavam dentro da terra, Josué junta ali todo o povo e convoca para passar instruções, para lembrar o povo de tudo que Deus havia feito na vida deles.
de como Deus os tirou do Egito, da passagem do Mar Vermelho, da travessia do Jordão, das guerras que eles ganharam, de guerras que eles nem lutaram, que foi Deus quem lutou por eles. E ele começa ali a fazer menção de tudo que Deus fez, de como que Deus fez, e o cuidado de Deus na vida deles, para que eles não se esquecessem de Deus, porque aquele povo, ele tinha uma tendência a esquecer de Deus. E às vezes nós também temos essa tendência de esquecer o que Deus fez por nós. Muitas vezes nós ficamos lembrando e lamentando, murmurando por aquilo que Deus ainda não fez. Mas aquilo que Deus fez, nós esquecemos. As boas coisas que Deus tem feito na nossa vida, nós esquecemos, porque nós estamos preocupados por as coisas que Ele não fez. E muitas vezes isso tem gerado uma ingratidão dentro do nosso coração. E isso muitas vezes tem nos paralisado no meio do caminho. E Josué ali, depois que ele fala para o povo, ele fala para eles assim: vocês têm a liberdade de escolher se vocês de fato querem servir a Deus, ou se vocês querem servir os deuses que os seus pais adoravam na Mesopotâmia, da além do Jordão, os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Vocês têm a liberdade de servir a quem vocês querem servir. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Foi dentro desse contexto que Josué solta essa palavra para o povo de Israel. Vocês podem escolher quem vocês querem servir. Deus não obriga vocês a servirem a Ele. Vocês têm essa liberdade. Mas aqui, eu e a minha casa, nós continuaremos servindo ao Senhor. E o povo nesse momento fala para eles: jamais, não vamos deixar de servir a Deus. Nós vamos servir Ele por tudo que Ele fez. Ele nos trouxe até aqui, Ele nos prometeu, Ele cumpriu a promessa, nos colocou dentro da terra. E Josué fala: vocês não podem servir a Deus. Porque Josué, ele sabia a tendência do coração do povo. Ele sabia que o povo volta e meia esquecia de Deus e queriam adorar outras coisas, queriam colocar outras coisas no lugar de Deus. E eles continuaram falando: não, nós vamos servir ao Senhor. E ele fala: olha, cuidado, porque isso que vocês estão falando pode virar contra vocês. Deus é um Deus ciumento. Ele tem ciúme do seu povo. E todas as vezes que vocês fizerem algo errado, que se vocês se voltarem para adorar outros deuses e que vocês se afastarem dele, todo o bem que ele fez por vocês, ele pode voltar contra vocês. E eles continuam dizendo: não, nós serviremos ao Senhor. E às vezes nós também temos essa tendência de trocar Deus pelas coisas dessa vida. Nós hoje não somos muito diferente do povo de Israel. E hoje, quando nós olhamos para o nosso contexto, tem muito mais coisa que nos afasta de Deus, que nos leva para longe do Senhor. E às vezes nós estamos trocando o Senhor por tantas coisas. Tantas coisas têm competido com Deus na nossa vida. Tantas coisas têm competido o tempo que nós temos para Deus. Muitas vezes nós vamos fazer outras coisas, nós deixamos Deus para outro lado. Hoje eu fiquei feliz. Veio uma mensagem no meu celular, que essa semana eu usei muito pouco as minhas redes sociais. Eu fiquei feliz por isso. Porque isso muitas vezes também tem roubado o nosso tempo. Às vezes um tempo que você tem para estar na presença do Senhor, para buscar, para ler a palavra, para estar orando. Às vezes nós estamos lá navegando, nós gastamos horas e horas, às vezes, nas redes sociais. Mas às vezes nós não temos uma hora para estar na presença do Senhor. Nós não temos meia hora para ler a palavra do Senhor. Nós não temos um tempo para adorar o Senhor. Nós não temos um tempo para ouvir a voz do Senhor, porque nós estamos ocupados com outras coisas que têm competido com Deus na nossa vida. E essas coisas nos afastam do Senhor, nos leva para longe do Senhor. Eu não estou falando que é errado, porque não é. Nós usarmos as redes sociais, não é sobre isso. É sobre trocar, estar na presença do Senhor para fazer outras coisas.
Todas as vezes que nós trocamos Deus por outras coisas, nós estamos colocando outras coisas no lugar de Deus. E essas coisas, quando elas começam a competir com Deus, Deus abomina. E isso entristece o coração de Deus. E isso nos afasta do Senhor. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. E quando Josué se posiciona, aí ele se posiciona diante do povo e ele fala assim: vocês têm a liberdade. E hoje não é diferente, o Senhor nos dá essa liberdade, se nós queremos servir a Ele ou não. Deus não nos obriga a servir a Ele. Existem dois caminhos, não existe um meio termo. Existe céu e existe inferno. Existe a porta estreita e a porta larga. E nós decidimos para onde nós queremos ir. Os nossos atos, as nossas atitudes, elas nos levam para o caminho que nós desejamos ir. E quando nós olhamos aqui Josué posicionado, falando que ele vai continuar servindo ao Senhor, e que a família dele vai continuar servindo ao Senhor, ele afirma, e a sua decisão, ela é inabalável em servir o Senhor. Independente se as outras pessoas não iam servir, ele se pronuncia ali dizendo: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E isso é uma responsabilidade minha e sua, de conduzir a nossa casa, os nossos filhos, à presença do Senhor. Conduzir eles ao Senhor. Nós temos essa responsabilidade como família. Todos nós temos um chamado de Deus na nossa vida. Um chamado individual. Uns foram chamados para pastores, outros para ministros. Cada um tem um chamado de Deus na sua vida para cumprir um propósito, mas nós temos uma obrigação de conduzir a nossa família até o Senhor. E às vezes nós pensamos que os nossos filhos, eles crescem dentro da igreja e que eles são crentes, né? A gente costuma dizer que filho de crente não é crentinho, porque realmente ele não é. Ele precisa ter uma experiência com o Senhor, ele precisa conhecer o Senhor, ele precisa se encontrar e se conectar com Deus, porque vir na igreja não quer dizer que ele é crente. Não quer dizer que ele teve uma experiência com o Senhor. Então nós virmos na igreja, sentarmos no banco, não quer dizer que nós estamos servindo ao Senhor. Vir na igreja e cantar: Senhor, Tu és Senhor da minha vida, eu te amo, eu estou gastando a minha vida, isso não diz que nós estamos servindo ao Senhor. Nós precisamos ter essa intimidade e conhecer e realmente querer servir Ele de verdade. Nós precisamos decidir se realmente Ele é Senhor da nossa vida, ou se nós gostamos somente de estar no local, ou se isso nos satisfaz, mas nós não queremos ter um compromisso com o Senhor. Mas Josué estava ali posicionado, falando: não, eu tenho um compromisso com Deus, e eu vou continuar nele. Josué já estava velhinho, ele já estava ali quase no fim da sua vida, mas ele continuava posicionado. Quando nós olhamos para esse homem, Josué foi um dos 12 espias que foram espiar a terra prometida. E quando eles voltam de lá, somente Josué e Caleb, eles voltam com uma palavra falando: nós podemos entrar naquele lugar, a terra é boa. E eles começam trazendo detalhes daquele lugar e que eles poderiam conquistar. E quando nós olhamos, somente 2 deles entraram na terra prometida. A Bíblia diz que ele entrou, ele já tinha 80 anos, mas ele tinha o mesmo vigor de quando ele foi espiar a terra. Josué sempre foi um homem posicionado, ele foi ensinado por Moisés, ele caminhou junto com Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés ia falar com Deus, aonde estava a presença, onde estava a glória de Deus, Josué estava ali do lado da tenda, porque ele queria estar aonde a presença de Deus estava. Ele era um homem posicionado em Deus, porque ele sabia o que ele queria. E quando Moisés morre, o Senhor passa para ele o cajado, para que ele fizesse o povo atravessar o Jordão.
e entrar na terra prometida. E ele cumpre o seu chamado. Ele conduz o povo até a terra. Ali eles conquistaram aquele lugar. E nesse tempo onde estava sentado, ele vê que esse povo ainda continua olhando para trás, continua olhando pelo retrovisor, querendo viver as coisas do passado. E às vezes, quando alguma coisa não dá certo na nossa vida, nós começamos a olhar para trás e achando que o cativeiro do Egito era bom, esquecendo do que Deus fez na nossa vida, do que Deus transformou e mudou a nossa vida. Mas ali existia um homem posicionado na presença do Senhor. Josué demonstra a sua convicção de servir a Deus, independente de qualquer coisa. Ele declara diante de todos, mostrando a sua fé e dizendo que aquilo era prioridade na vida dele, dizendo que Deus era prioridade na vida dele. E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer hoje para nós. Deus é prioridade na nossa vida? Deus é prioridade na sua vida? Ele está em primeiro lugar na sua vida? E às vezes nós falamos, não, mas eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor. E às vezes nós cantamos as músicas de adoração. Mas adorar ao Senhor não é somente uma música. Adorar ao Senhor é um estilo de vida. E se nós formos ver tudo que fala sobre adoração, e eu vou falar algumas coisas que falam sobre adoração. Adoração, ela é um estilo de vida, é um ato intenso de respeito e devoção, é admiração, é prestar um culto. Quando a gente vem aqui para a igreja, nós não viemos aqui assistir um culto, nós viemos aqui dar um culto ao Senhor, prestar a nossa adoração a Ele. A gente vem aqui para se entregar para Ele. E adoração é entrega total, é honra, é obediência. E uma coisa que nós deslizamos muito é na obediência. Direto nós estamos escorregando na obediência. Nós estamos deslizando nesse caminho e começamos a desobedecer o Senhor. E o Senhor sempre nos dá essa escolha. Ele dá a escolha para o indivíduo de aceitar Ele ou não, de querer ter uma vida com Ele ou não. Ele nos deixa livre. O Senhor nos dá o livre-arbítrio. Ele bate todo o tempo na porta do nosso coração. Se nós abrirmos, Ele entra. Ele diz que Ele bate na porta. Se nós abrirmos, Ele vai entrar e fazer morada. Mas se nós também não abrirmos, está tudo bem. Ele sempre vai tentar nos atrair. Ele sempre vai tentar nos trazer para a presença dEle. Porque esse é o desejo do coração de Deus. Que um dia nós possamos morar com Ele no céu. Mas para morar com Ele no céu, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Nós precisamos saber sobre as coisas do céu. Como que nós queremos morar num lugar se nós não sabemos como funcionam as coisas lá, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus ama, o que Deus abomina? E nós precisamos conhecer essas coisas, porque quando nós pensamos em morar em uma cidade ou em outro país, nós procuramos saber tudo sobre aquele lugar, como funcionam as coisas, como é a cultura lá. E nós precisamos conhecer a cultura do céu. Nós precisamos conhecer os desejos do coração de Deus para nós. Aleluia. Então nós temos dois caminhos. E não existe em cima do muro. Não existe. Não tem como nós caminharmos com o pé em duas canoas. Quando nós olhamos para o filho pródigo, para a parábola do filho pródigo, às vezes nós achamos que essa parábola é só para aquela pessoa que sai da igreja,
que se desvia do Senhor e não quer saber do Senhor, vai embora da igreja, está desviado. Mas essa parábola, ela está falando para mim e para você. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas longe do Senhor. A palavra de Deus diz que os nossos lábios louvam o Senhor, mas o nosso coração está longe dele. Às vezes nós somos só simpatizantes do Senhor. E quando o filho pródigo, ele chega naquele pai e ele pede a sua herança, aquele pai naquele momento, ele podia falar para ele: não, quando eu morrer você pega a sua parte. Mas ele deu aquela herança para o filho. E ele deixou ele viver a vida que ele queria viver. Ele deu o livre-arbítrio. E é assim que Deus faz comigo e com você. Ele dá o livre-arbítrio. E aquele filho pegou aquela herança que o pai havia acumulado para ele um dia. E ele decide viver uma vida independente de Deus, longe de Deus, longe da presença de Deus. Porque aquele pai é Deus que me dá e te dá o livre-arbítrio de você querer ficar na casa do pai ou não, de você querer ficar debaixo da tutela dele ou não. Ele nos dá esse livre-arbítrio. E a Bíblia diz que aquele filho pega a sua herança, ele vai e ele gasta com coisas ilícitas, ele acaba com todo o seu dinheiro. E no momento vem um tempo de escassez, vem um tempo de fome, e ele vai ter que trabalhar. E no lugar que ele vai trabalhar, ele cuida dos porcos. E ali ele não tinha o que comer, e ele tinha vontade de comer as bolotas dos porcos. E às vezes nós fazemos isso. Nós pegamos tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus nos deu, que Deus colocou nas nossas mãos, e nós queremos viver uma vida independente de Deus. Porque agora eu tenho dinheiro, eu vou passear, eu vou viver a minha vida, eu vou curtir. O dia que der eu vou na igreja, se der eu vou, se não der eu não vou. E nós queremos viver essa vida independente de Deus, longe do Senhor, longe da presença do Senhor. Mas nós esquecemos que o dinheiro acaba, a beleza acaba, tantas coisas vão acabando. E quando nós olhamos, muitas vezes nós estamos no fundo do poço. E aquele jovem, ele se encontra no fundo do poço. Ele acabou com toda a sua herança. Mas um dia, ele lembra, ele fala assim: na casa do meu pai, até os trabalhadores de lá vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu vou voltar e eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. E ele se arrepende, ele se volta para o pai. Todas as vezes que eu e você nos arrependemos, sinceros, e voltamos para o Senhor, Ele sempre estará de braços abertos para nos acolher. Ele nos dá o livre-arbítrio. E todas as vezes que nós precisamos voltar, Ele está de braços abertos para nos acolher de novo. Só que agora esse filho não tinha mais autoridade, porque quando nós saímos da presença do Senhor, nós perdemos a autoridade. As nossas roupas ficam manchadas pelo pecado, e a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E nós andamos por caminhos que machucam os nossos pés, que nos ferem. E a Bíblia diz que quando esse filho volta, o pai se alegra com ele, e o pai vê ele de longe vindo. E quando esse filho chega, ele abraça aquele filho, sujo, maltrapilho, mas esse filho retornou para casa. E a Bíblia diz que o pai manda trazer vestes novas para ele. Ele coloca uma sandália nos pés dele, simbolizando que ele não era mais escravo, porque quando nós saímos da presença do Senhor, nós nos tornamos escravos de Satanás. E ele coloca uma sandália nos pés dele, porque somente os escravos andavam descalços. E ali coloca uma sandália, e ele coloca um anel no dedo do filho, mostrando que agora ele tinha autoridade de novo, que agora ele estava de volta na casa do pai.
Todas as vezes que nós voltamos para a casa do Pai, a liberação de coisas sobre a nossa vida. O Senhor muda, Ele nos tira deste lugar, Ele nos limpa e Ele nos coloca no novo lugar. Mas todas as vezes que nós queremos viver independente de Deus, fazer as nossas vontades, os nossos desejos, nós somos escravizados por Satanás. E o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Aquele pai não foi atrás daquele filho. A Bíblia não relata se ele sabia ou não a situação que o filho estava vivendo. Mas quando esse filho volta, ele abraça ele e ele cuida dele. Que nessa noite nós possamos fazer uma análise da nossa vida. Será que nós estamos querendo viver uma vida independente de Deus e às vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida porque nós estamos querendo viver independente de Deus, viver as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos deleites? O Senhor vai deixar. E às vezes nós estamos colhendo coisas que nós plantamos ou que nós estamos plantando. E um dia nós colheremos. A Bíblia ela é muito clara, ela diz assim: portanto, tudo o que você plantar, você vai colher. Não adianta nós plantarmos coisas ruins e acharmos que vamos colher coisas boas, porque nós não vamos. E às vezes, quando começa a dar as coisas erradas, nós falamos: mas por que Deus permite isso? Porque nós tomamos decisões erradas. Porque nós tomamos o caminho errado. Porque às vezes a porta estreita ela é difícil e o caminho largo é melhor. A porta larga é mais fácil. E às vezes nós queremos andar por esse caminho. E as nossas atitudes começam a negar quem é o Senhor da nossa vida. Não, mas eu não falo que eu nego Deus, eu amo Deus. Josué falou para aquele povo: vocês não podem servir o Senhor, porque vocês, volta e meia, estão querendo adorar outros deuses. E eles ali falam: não, nós vamos servir ao Senhor. E às vezes nós falamos que amamos o Senhor, mas as nossas atitudes, elas denunciam o que nós estamos fazendo e quem nós somos. Nós podemos falar o que for, mas a nossa conduta no dia a dia, ela diz se realmente Deus é o Senhor da nossa vida, se Deus é o Senhor da nossa casa, se Deus realmente tem sido o nosso Senhor. Porque às vezes nós queremos viver essa vida porque nós temos conhecimento, temos dinheiro, e agora eu posso viver independente de Deus. Adão quis viver independente de Deus e ele foi expulso do Éden. Às vezes nós queremos essa independência e às vezes nós colhemos frutos amargos, porque nós não vamos plantar ventos, tempestades, espinhos e vamos colher morango, uva. Não vamos. Muitas das coisas que nós colhemos hoje na nossa vida foram coisas que nós plantamos e que nós estamos plantando. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós temos plantado, os caminhos que nós temos andado, os lugares que nós temos colocado os nossos pés. Amém? O Senhor sempre nos deixa escolher o que nós queremos viver hoje. Ele não vai interferir na nossa decisão. Por isso que a Bíblia, ela é muito clara, que Deus nos dá o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é para nós tomarmos essa escolha. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos vendo Deus mostrando a existência de dois caminhos. E Deus sempre deixando decidir. Está aqui. Isso não pode, mas está aqui. Isso pode. Se fizer isso, você colherá isso. Se você fizer isso, andar por esse caminho vai te levar para a vida eterna. Mas se você caminhar por esse caminho, você vai para o inferno. E às vezes nós não gostamos de ouvir isso porque nós achamos que todo mundo vai para o céu.
Se alguém um dia falou isso para você, é mentira. E às vezes as pessoas falam assim, mas agora nós estamos no tempo da graça. Não existe mais isso. Não. Se você for ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e os demais, Timóteo, vai estar falando que nós precisamos tomar uma decisão, que nós temos um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vir até mim será salvo. Jesus sempre vai dizendo e Ele vai demonstrando que Ele é o caminho, que Ele é a porta, que nós precisamos nos conectar com Ele. A Bíblia diz, Jesus diz, Ele é o único e suficiente Salvador. Não há outra pessoa que nos conduz ao céu. Nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos nos conectar com Ele. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho para nós chegarmos até o Pai. Jesus disse, eu sou a essência, eu sou a verdade e eu garanto a vida eterna. Foi Jesus que morreu na cruz para que nós tivéssemos a vida eterna. E Mateus 10:32 diz, todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai nos céus. E o que significa confessar Jesus? Reconhecê-lo, aceitá-lo publicamente. Isso significa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Filho de Deus que morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Aceitar Jesus, não ter medo, não ter vergonha das pessoas, aceitá-lo publicamente. Quando nós não tomamos essa posição, quando nós hesitamos e ficamos em cima do muro, nós estamos negando o Senhor. Quando nós negamos a Cristo por medo, por reação das pessoas, quando nós tentamos nos adaptar aos valores do mundo para sermos aceitos, para o meu amigo me aceitar, porque senão ele vai me criticar, para aquela pessoa me aceitar, nós estamos negando a Cristo. E nós estamos negando as verdades do reino. Eu já ensinei aqui sobre o reino de Deus. Como funciona o reino de Deus. E nesse reino, nós precisamos caminhar nele, para que nós possamos viver o reino de Deus. E muitas vezes nós estamos dando mais importância para as pessoas, para os bens, para os nossos prazeres, do que para o Senhor. Mas nós falamos que o amamos. Tito 1,16 diz assim: eles afirmam que conhecem Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis e desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Forte essa palavra. Novo Testamento. Então nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. O Senhor disse: aquele que reconhece Ele como seu Senhor e Salvador diante dos homens, Ele também será reconhecido nos céus diante de Deus. Mas aquele que negar Jesus com nossos atos, com as nossas atitudes aqui na terra, Ele também nos negará diante de Deus, e nós não assentaremos na mesa com Ele. Muitas vezes nós estamos negando o Senhor por conveniência social, por omissão, por benefícios, por comportamentos que contradizem o Evangelho. Nós não estamos negando com palavra, mas por aquilo que nós estamos fazendo, pelas nossas atitudes, pelos nossos atos. Quando eu assumo que Jesus é o Senhor da minha vida, diante dos homens, e eu tomo uma posição abertamente, como Josué tomou, eu estou confessando que Ele é o Senhor da minha vida, e mais nada
importa. Mais nada importa. Foi o que Josué fez. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem decidir o que vocês vão fazer, mas nós serviremos ao Senhor. E assim como muitos de nós recebemos um chamado de Deus para a nossa vida, um desenho de Deus, Josué recebeu dele, ele cumpriu o seu chamado, mas ele só não cumpriu o seu chamado ministerial, mas ele conduziu a sua casa até a presença do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. E para que um dia nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Porque muitas vezes os nossos não estão dentro da igreja por conta do nosso testemunho, por conta daquilo que nós fazemos, porque nós não damos testemunho. Como que eu posso, quando uma pessoa da minha família vem com um problema e eu falar para ela: vamos orar, se nunca viu eu orando? A palavra de Deus diz isso. E se eles nunca viram, se os meus filhos não veem eu lendo a palavra de Deus, não veem eu orando dentro de casa, como que eles vão acreditar naquilo que eu estou falando se eu não estou manifestando isso? Como que eu vou falar se Deus cura se eu não oro por cura dentro da minha casa? Nós precisamos manifestar o Cristo que há dentro de nós, dentro da nossa casa, e levar a nossa família até o Senhor. Josué foi um grande guerreiro. Ele venceu. Ele entrou na terra prometida. Quando nós estamos posicionados, nós viveremos os milagres de Deus na nossa vida. Nós não morreremos no deserto, mas nós entraremos nas promessas do Senhor e comeremos o melhor dessa terra, porque nós estamos posicionados no Senhor, assim como Josué estava posicionado. E nós vemos esse homem velhinho, cansado, querendo ensinar o povo, lembrando de tudo que Deus havia feito na vida deles, cumprindo o seu propósito pessoal e o seu chamado em Deus. Eu e você temos um chamado para cumprir, um propósito, um desenho de Deus. Todos nós temos, todos, independente. Às vezes o seu pode não ser dentro da igreja, mas às vezes Deus vai te levantar como empresário. Deus vai te levantar de alguma forma para que você sustente a obra de Deus, para que você seja uma voz de Deus aonde você está. Não importa onde o Senhor te colocar, você tem um chamado específico. Deus colocou algo nas suas mãos para você fazer. Mas além disso, você tem uma família para levar até o Senhor. E o nosso papel é conduzi-los à presença do Senhor. É ensiná-los no caminho, não é mandar eles ir. É aqui, o caminho é esse, vamos junto. A palavra de Deus diz assim, é assim que nós precisamos fazer, é assim que nós precisamos andar, é nesse lugar que nós precisamos caminhar. Nós precisamos nos posicionar e levar a nossa família até Jesus. Josué tinha isso muito claro no coração dele, e ele cumpriu o seu propósito. Aleluia. Nós precisamos ser confiável, porque quando a pessoa olhar para você, ela querer viver o que você está vivendo, conhecer esse Deus que você conhece, ter essa presença de Deus na vida dela. Que nessa noite levante homens e mulheres de Deus, comprometidos com a sua família, comprometidos em criar os seus filhos na presença do Senhor, não os afastá-los da presença do Senhor por conta do mau testemunho, mas levá-los à presença do Senhor. Eles aprendem com os bons exemplos, que nós possamos dar bons exemplos para os nossos filhos, para a nossa família, de fidelidade, de confiança em Deus. O povo ouvia Josué, porque as palavras dele tinham credibilidade, porque ele era um homem de Deus. Será que a nossa palavra tem credibilidade no reino?
Será que a nossa palavra tem credibilidade dentro da nossa casa, na nossa família? Será que nós temos essa credibilidade? Como que nós temos conduzido a nossa família? Você tem sido boca de Deus dentro da sua casa? O que você tem profetizado dentro da sua casa? Na vida dos seus filhos? Na vida dos seus irmãos? Na vida dos seus pais? O que você tem profetizado? O que tem saído da sua boca? Nós queremos que a nossa casa sirva o Senhor, mas nós precisamos nos posicionar e fazer que isso aconteça. Josué estava posicionado. E quando nós olhamos para essa palavra, ela é muito forte. Ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele se coloca em primeiro. Eu precisa partir de mim, precisa partir de você. Nós precisamos ser os primeiros a se posicionar nesse lugar. Tudo começa primeiro em nós. Então, se depender de mim, a minha casa vai servir o Senhor, porque eu vou ser um alicerce dentro da minha casa. Se depender de mim, eu vou gastar tempo orando pela minha família. Eu vou gastar tempo os encaminhando para a presença do Senhor. Josué fez essa escolha. E hoje é dia de nós, se nós não estamos fazendo, fazer essa escolha. Nós vemos esse homem que não negociou nada. Ele caminhou com aquele povo rebelde 40 anos no deserto, reclamando, murmurando. Mas ele continuou posicionado, porque ele sabia para onde ele ia, ele sabia o que ele queria a presença de Deus, aonde o homem de Deus estava, aonde Moisés estava, ele estava atrás de Moisés, porque ele queria a presença, ele sabia onde estava a presença. E às vezes nós estamos correndo da presença, nós gostamos de ver as manifestações, mas muitas vezes nós não queremos buscar essa presença, porque nós não queremos gastar tempo, porque o nosso tempo é corrido. As nossas atitudes, elas falam mais alto do que qualquer palavra. Aleluia. Ande com Deus, tenha uma vida com Deus. E Êxodo 33:11 diz que quando Deus falava com Moisés e ele voltava para o arraial, Josué não se afastava da tenda. Ele não saía da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não saia deste lugar. Nós não podemos sair da presença de Deus, porque todas as vezes que nós saímos da presença de Deus, Satanás vem e nos faz cativos. E aí nós não queremos mais, porque começa a entrar dentro do nosso coração cansaço. Ai, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou na igreja. Ai, hoje eu estou triste, eu não vou na igreja. Ai, eu não sinto. Aí a gente começa a não sentir falta da presença. Quando você não estiver sentindo falta da presença de Deus, cuidado, porque você já está muito longe do Senhor. Se nós não sentimos falta dele, é porque nós já estamos muito longe dele. Imagina você aí casado que namora, ou seu filho que viaja, fica 1 mês, 2 meses longe. Nós sentimos falta, nós queremos estar perto. Se nós não estamos sentindo essa falta, é porque nós não estamos mais na presença, é porque nós estamos longe do Senhor, porque existem outras coisas que estão competindo com Deus na nossa vida. Nós precisamos ter o hábito de orar, de buscar a Deus todos os dias. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Aquilo que nós mais alimentamos é aquilo que prevalece. Se nós alimentamos mais a nossa carne com os nossos prazeres, com as nossas vontades, é aquilo que vai prevalecer, a nossa carne. Mas se nós alimentamos o nosso espírito, é ele que vai prevalecer. E Deus sempre nos dá a escolha do que nós queremos que manifeste na nossa vida.
Se você tem gastado tempo orando, lendo a palavra do Senhor, edificando o seu espírito, é isso que vai prevalecer. Mas se nós gastamos mais tempo fazendo coisas que nos satisfaz, é a nossa carne que vai prevalecer. Amém. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Que nessa noite você possa pedir para que o Espírito Santo te ensine. Nós vemos esse homem, Josué, ele aprendeu com Moisés. Mas agora você tem o Espírito Santo que te conduz, que te ensina. E nós precisamos dele. Porque não tem como um cego guiar outro cego. Se nós estamos cegos espirituais, nós não conseguimos guiar outra pessoa e levar ele até este lugar, porque nós estamos cegos. Um cego não consegue conduzir outro cego, ele não consegue ensinar, ele não consegue mostrar o caminho, mas nós temos o Espírito Santo, que ele é o nosso professor, e todo o tempo ele está ali batendo na porta do nosso coração, e todo o tempo ele está cutucando: por aí não, volta para cá, aí não está certo, você precisa voltar para o seu lugar. E muitas vezes nós fugimos do Senhor, nós fugimos do Espírito Santo, mas peça para ele nessa noite: volte a este lugar. Talvez você, como filho pródigo, saiu da presença do Senhor. Talvez você não está fora da igreja, mas você não está mais, não sente mais a presença, não tem saudade do Senhor, não sente prazer em estar na presença dele. Esse é o tempo de você voltar para o Senhor, de você se reconciliar com o Senhor, de buscar essa presença. Josué sempre estava ali do lado da tenda. Você tem seu quarto na sua casa. Todo mundo tem um quarto para buscar a presença do Senhor. Às vezes nós gostamos do quarto para dormir, né, para descansar, assistir TV. Mas esse lugar tem que ser o lugar da sua tenda, tem que ser o lugar da habitação, o lugar da presença do Senhor. Amém? Que neste momento você possa fazer uma retrospectiva dentro de você. Que caminho você tem andado? O Senhor realmente é o Senhor da sua vida? Ele está em primeiro plano na sua vida? Você tem colocado Ele no lugar que é devido dEle? Eu não conheço o teu coração, eu não conheço a tua vida, eu não sei por onde você anda, o que você faz. Mas eu te convido nessa noite a refletir sobre isso. Se a presença do Senhor ainda está aí onde você está. Se você tem cultivado essa presença dentro de você. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Senhor. E
em ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti, Jesus. Aleluias. Queridos, hoje é a noite de ceia e neste momento você será convidado a participar da ceia do Senhor. E a ceia é a mesa do Senhor e é nela que nós somos lembrados todas as vezes do quanto Ele nos amou, de tudo que Ele entregou ali na cruz, de tudo que Ele sofreu por nós, do sangue derramado, e tudo isso para que o nosso coração seja alcançado, e tudo isso para que o nosso coração ele seja renovado por esse amor. E a ceia é esse momento onde nós nos preparamos, onde nós lembramos tudo isso. E diante disso, e a nossa esperança, ela é fortalecida no Senhor. Amém? Onde nós temos essa certeza, onde nós temos essa convicção de que Ele voltará. Amém? Eu queria te convidar a você sair do seu lugar, você viesse, pegasse o cálice, pegasse o pão, e que você voltasse e esperasse para nós fazermos juntos. Amém? E eu nada sou sem ti, Senhor. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Sou sem ti, Senhor. E eu perdido estou sem ti, Jesus.
terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Eu estou apaixonado. Segure o cálice e o pão. Mas antes nós vamos estar orando, falando com o Pai neste momento. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento tão especial, ó Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua cruz, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Mas que o Senhor encontre em nós, ó Pai, um coração arrependido, um coração que quer verdadeiramente, ó Pai, caminhar contigo, um coração que busca a tua face, um coração, ó Pai, que tenha sede da tua presença. Pai, neste momento, sonda os nossos corações, olha para dentro de mim, ó Pai, e me mostra, ó Pai, aquilo que eu preciso consertar, porque nós queremos, ó Pai, é que o Senhor se agrade de nós, é que o Senhor, ó Pai, olhe para nós e encontre em nós um coração reto, um coração puro, um coração que te agrade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, ó Senhor, a caminhar, nos ensinas, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor purifique o nosso coração, renove a nossa fé, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E comamos todos. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeste em memória de mim, porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciais a morte de Cristo, até que Ele venha. E em memória dele, tomamos todos. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Porque nós cremos que Ele ressuscitou, nós cremos que Ele voltará, e a ceia do Senhor simboliza isso, representa isso. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
Amém? A noite de ceia sempre é uma festa. E domingo que vem nós teremos uma outra festa maior ainda. Domingo que vem teremos o nosso primeiro batismo. Oh, glória! E eu queria convidar toda a igreja, porque esse momento de entrega é um momento onde vidas serão ali apresentadas diante do Senhor. Amém? Quem não está no grupo da igreja, nós vamos estar colocando o endereço. Vai ser lá na nossa casa. Amém? Muitos conhecem, muitos não conhecem. Mas aí eu queria estar colocando esse convite para você. E será uma manhã, vai ser às 10 horas da manhã. É isso, pastora? 10 horas da manhã. Será uma manhã muito tremenda. Eu já estou ansioso desde já. Porque eu tenho certeza que ali será um momento onde o Espírito Santo estará e fará presente. E vai ser um marco na vida de muitas pessoas. Amém? Glória a Deus. Terça-feira é nosso altar de adoração, às 20 horas. Venha adorar o Senhor. Nós temos um momento, nós adoramos e nós oramos e nós estamos querendo mais. Nós queremos colocar mais lenha nesse altar. E a tua lenha, ela faz falta. Então que você venha. Amém? Então domingo que vem, 10 horas da manhã, é o nosso batismo. Glória a Deus. E agora estenda suas mãos. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para todos sempre. E diga amém. E glória a Deus. E aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Porque Ele vive. E cumprimente o seu lado. Eu abraço.